Obrigado, minha irmã. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vocês estão dispostos a ouvir a voz de Deus? Amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Evangelho de João, capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Deus tem algo a falar ao seu coração. Quem crê plenamente que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Todos creem plenamente, sem dúvida, ou ainda alguma dúvida, algum receio, que a Bíblia é a palavra de Deus. Além da Bíblia ser a palavra de Deus, João nos ensina que Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Você que está nos acompanhando aí de casa, fica com a gente até o final, para que você possa compreender o que Deus tem nos ensinar aqui, sobre Jesus ser a palavra viva de Deus. João, no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, ele começa dizendo o seguinte, todos acharam? Evangelho de João, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa interessante. Olha o que João está nos ensinando aqui. Ele começa dizendo, presta bastante atenção para que você possa acompanhar a linha de raciocínio, para que você possa compreender o que Deus quer nos ensinar hoje aqui. Ele começa dizendo no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. O que é o Verbo? Palavra, sim ou não? Verbo, a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, lá no princípio, quando Deus dizia, haja e havia, quando Ele declarou, haja luz e houve luz, quando Ele declarou, haja separação entre a terra e água, que haja parte seca e houve, ali estava a palavra, o princípio. Aí no versículo 2, diz assim, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. De quem que João está falando aqui como Verbo? A respeito de quem que João está explicando, falando, representando como Verbo? Quando ele dá sequência, ele fala lá no versículo 11, ele diz, e veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Aqui nós podemos já compreender que João, quando ele fala do verbo, ele está falando da pessoa do Senhor Jesus. Então nós poderíamos ler essa primeira passagem, esses primeiros versículos, como sendo da seguinte forma: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que coisa interessante. João está dizendo que Jesus é o verbo. Jesus é o verbo vivo. Jesus é a palavra. É a palavra. Do versículo 1 ao versículo 5, João vai relatar aqui a respeito da criação. Ele fala que tudo do que foi feito, ele está se referindo lá a Gênesis capítulo 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 31, quando Deus, pela palavra, ele ordena e as coisas acontecem. Ele fala para que haja plantações, todas as espécies, e ali começa a surgir plantações. Ele fala, como eu já disse, para que haja luz e há luz. Ele fala para que haja separação entre noite e dia, e há uma separação entre a noite e o dia. E João, ele está nos falando que quando Jesus declarava a palavra em ação, que o verbo é uma palavra em ação, a palavra em ação era Jesus. Lá no princípio era Jesus, Deus falando e Jesus operando, Jesus trabalhando. Ele é a palavra desde o princípio da criação, desde Gênesis. Por mais que você não encontre o nome Jesus no Antigo Testamento, mas Jesus está em todos os versículos, em todos os capítulos do Antigo Testamento. Como por exemplo, quando você lê lá em Gênesis a respeito de Abraão, que Abraão sobe ao monte para sacrificar o seu filho Isaque. Quem conhece essa passagem? Todos conhecem? Que Abraão vai apresentar a Deus Isaque como sacrifício no monte, e quando ele chega lá, prepara o altar, deita Isaque sobre o altar e levanta o cutelo para imolar a Isaque. Uma voz do céu fala: Abraão, não faça isso. E ele olha para trás e ali está o quê? Um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Quem que é o cordeiro do Novo Testamento? Jesus é o nosso cordeiro, é chamado de o cordeiro pascual, né? O cordeiro que lá é figurado lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, quando o povo estava para sair do Egito, na noite anterior à saída do Egito, Deus dá uma ordem para que eles sacrifiquem um cordeiro, passe o sangue do cordeiro no umbral da porta e coma a sua carne às pressas, não deixe nada para trás, porque seria ali o período de Páscoa, a passagem, né? O período de Páscoa, ali inicia-se a Páscoa do Senhor, estabelecida ali na primeira aliança, por meio de Moisés, ali a Páscoa. E esse cordeiro simbolizava Jesus Cristo. Ali você vê a Jesus Cristo, lá em Êxodo você vê Jesus Cristo, lá em Gênesis você vê Jesus Cristo. Se você decorrer em toda a Bíblia, você vai ver que se refere a Jesus Cristo. Quando Deus chama Moisés do monte e dá as leis, dá as ordenanças, dá as diretrizes para o povo de Israel ali, e quando ele fala a respeito do altar, do sacerdócio, ele fala a respeito do templo, que na época era a tenda, e ele fala da flor de farinha, que deitaria o azeite sobre a flor de farinha. Ali está falando de Jesus. Então nós vemos como João está nos retratando aqui. Jesus é a palavra de Deus. Desde o princípio da criação, desde Gênesis até o Apocalipse, é Jesus a palavra de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia para ler, para meditar, nós estamos olhando para a figura de Jesus. Nós estamos nos alimentando da pessoa de Jesus. Não daquela forma como as pessoas normalmente fazem. Abre lá numa passagem da Bíblia, larga lá em um determinado lugar, a página normalmente fica até amarela, né? É um salmo bonito, um salmo lindo, mas a pessoa nem sabe o que está escrito ali. Isso não tem poder, isso não tem função. Jesus é a palavra viva de Deus. De que forma? Quando nós a observamos, quando nós guardamos em nosso coração, quando nós guardamos em nossa mente, quando nós nos alimentamos dela. Não é uma simples palavra como lida de qualquer forma, como um livro comum. Não, é uma palavra viva, uma palavra que transforma, uma palavra que edifica, uma palavra que renova, uma palavra que dá vida, assim como foi a palavra de Deus dada a Ezequiel em Ezequiel 37, e ele profetiza a palavra de Deus, e aquele vale de ossos secos ganha vida.
torna a viver. Os ossos que já estavam ali se deteriorando passam a voltar a ter carne, a ter nervos. Eles se reúnem cada um no seu lugar por causa da palavra do Senhor. A ação da palavra, essa palavra era Jesus agindo e trazendo a transformação. Então hoje nós temos esse entendimento mais completo, porque Jesus já veio ao mundo, já se entregou por amor a nós, já deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, e hoje Ele está em meio à sua igreja, como está presente aqui hoje, porque a palavra dele nos garante, para nos transformar, por meio da sua palavra. A palavra de Deus, quando é aceitada de todo o coração, quando nós deixamos ela entrar no nosso interior, no mais profundo do nosso ser, ela traz a vida de Deus em nós. Ela traz a vida de Deus em nós. Só que isso, naquele período, quando João escreve a respeito desse verbo, ele traz uma grande contradição, porque João, ele era judeu, ele era do povo de Israel, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega, não foi escrito no hebraico, porque era a língua que predominava naquele período, foi escrito no grego, e para os gregos e para os judeus, era complicado compreender essa questão de um verbo vivo, de um verbo que tinha vida, de um verbo que se fez carne, e que possa ter habitado entre os homens. Quando João fala a respeito de verbo, o que ele está querendo dizer como verbo? O termo grego logos, traduzido para o português como verbo, foi bastante empregado por teólogos e filósofos, tanto judeus como gregos. No hebraico, o verbo, ele é o agente da criação, como no Salmo 36, verso 6, diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, os exércitos deles, ou seja, pela palavra de Deus, pelo verbo vivo, tudo foi criado, todas as coisas passaram a existir. E também é tido para os judeus, no hebraico, ele é compreendido, a palavra verbo, é compreendido como a palavra, a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas. Quando você olha as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de Oséias e de todos os demais profetas, como também os salmos, os provérbios de Davi, de Salomão, todas as palavras, eles têm como sendo o verbo vivo, a palavra de Deus, o verbo que tem vida para os judeus, como diz lá Oséias 4:1, escutem a palavra do Senhor. Você vê nos profetas sempre isso: ouçam a voz do Senhor, assim diz o Senhor. Esse é o verbo vivo, é o verbo que no hebraico os judeus eles compreendem, e também eles compreendem como sendo a lei de Deus no seu padrão de santidade, como foi estabelecida lá por meio de Moisés, como o seu padrão de santidade ali, né? Como diz o Salmo 119, versículo 11, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, para o judeu, no hebraico, eles compreendem o verbo dessa forma, eles entendem o verbo nessa forma, e para os gregos, o princípio, a palavra verbo é o princípio da razão que governa o mundo e os pensamentos. O verbo é o princípio da razão que governa o mundo e os pensamentos. Então, quando João fala a respeito do verbo se fazer carne, do verbo habitar entre os homens e do verbo ser Deus, para os judeus é uma blasfêmia. É uma blasfêmia falar que Jesus era o verbo vivo, que Ele era Deus, que Ele era o Filho de Deus e que Ele se fez carne e habitou entre os homens. E para os judeus, ou para o grego, olhar para o verbo e pensar como o verbo em carne era algo inconcebível. Mas como a própria palavra de Deus diz, né? Aquilo que era sabedoria foi se transformado em loucura, e o que era em loucura foi se transformado em sabedoria. A palavra de Deus, né? Ela foi feita para que as pessoas simples pudessem compreender a verdade de Deus. Então, por isso que João fala no versículo 11, veio para os seus e os seus não receberam, porque ele, Jesus, era o verbo vivo, que trazia transformação, que trazia edificação, que trazia um padrão, como diz lá o salmista, né? Quando a palavra
palavra guardada no coração, quando Jesus, por meio da palavra, estiver dentro do nosso coração, nós não vamos pecar contra Ele, porque essa palavra vai nos guardar, como nós vimos no estudo da carta aos Romanos, capítulo 8, por meio do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos vencer as tentações, as ciladas, para que não caiamos no pecado. O Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso ajudador, presença de Deus em nós, nos auxilia para que nós não venhamos cair nas ciladas do diabo, nas tentações, as armadilhas feitas. E de que forma? Guardando a palavra de Deus em nosso coração. Então Jesus, a palavra, ele se torna um padrão para que a gente possa permanecer em santidade, para que a gente possa permanecer vivo nele. E ele de fato, como João diz, né? Ele é o retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste. Ele é o retrato vivo da santidade de Deus, o verbo vivo, Jesus Cristo. Ele é o retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste. Conforme diz Colossenses, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em Cristo Jesus, nesse verbo, na palavra que se fez carne, que ganhou vida, que habitou entre os homens, que hoje nos traz transformação, que hoje tem poder para nos fazer nascer de novo, que hoje tem poder para transformar, para mudar a nossa história, para nos fazer uma mudança total e completa. Embora os judeus não o reconhecessem, como nós lemos aqui no versículo 12, do capítulo 1 de João, ele disse assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse verbo vivo, ele nos dá o poder, ele nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Porque nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, todos foram criados por Deus, mas só aquele que crê no Senhor, que o aceita como Senhor da sua vida, que guarda esse verbo vivo dentro do seu coração, dentro do seu ser, que deixa ser transformado por essa palavra, por esse verbo, ele se torna filho de Deus, ele recebe o direito de ser feito filho de Deus. E o verbo, a palavra de Jesus, ela também é a semente divina. Olha só o que João diz aqui, a partir do versículo 9. Olha o que João está dizendo aqui, versículo 9. Ele diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o que João está dizendo aqui. Aquele que crê nesse verbo vivo, que é Jesus, aquele que guarda esse verbo em seu coração, que deixa esse verbo entrar, como o próprio Senhor Jesus fala lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11, quando ele falou a respeito da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, sementes caíram à beira do caminho, caíram em meio a pedras, caíram em meio aos espinhos, mas teve alguns que caíram em terra boa. Aí os seus discípulos lhe perguntam: o que significa essa semente? O que é essa semente? Que parábola é essa? O Senhor pode nos explicar? E Jesus fala no versículo 11 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, ele fala que essa parábola significa a palavra de Deus. Se a palavra é verbo, se o verbo é Jesus, essa semente é Jesus. Então essa semente está plantada em nossos corações. Só que essa semente, como acredito que todos saibam, a semente primeiro ela precisa morrer para poder germinar e produzir, crescer, nascer a árvore e assim poder produzir frutos. A semente precisa estar em um bom solo, precisa estar em um bom terreno. Foi o que Jesus falou lá no Evangelho de Lucas capítulo 8. Se estiver no meio dos espinhos, ela vai ser sufocada pelos espinhos. Se estiver num terreno pedregoso, onde tem pouca terra, ela não vai criar raiz, ela cresce rápido, mas vem o sol e mata ela. Ela precisa estar em boa terra. A semente é boa, a semente ela vem para dar vida, vem para trazer transformação. E o verbo que é Jesus, esse verbo que João está falando, é a semente divina.
é a semente de Deus que Jesus envia ao mundo para trazer salvação ao mundo. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus é esse verbo, e esse verbo é essa semente que é plantada em nossos corações, que traz vida no nosso interior e nos faz filhos de Deus, e nos torna parte de Deus. Como Paulo diz na carta aos Romanos, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós temos parte daquilo que é a herança de Jesus Cristo, nós temos parte com Ele, porque essa semente é plantada nas nossas vidas, é plantada em nossos corações, ela cresce, ela floresce, ela frutifica, como eu falei domingo passado, que João ensina, no Evangelho de João ele ensina que nós temos que produzir frutos, temos que ser frutíferos, e ela cresce, ela produz esse fruto em nós, e assim nós nos tornamos cada vez mais a semelhança do Pai. Nós vamos sendo moldados e transformados de glória em glória, e nós vamos conquistando o direito a cada dia, a cada momento, de sermos feitos filhos de Deus, e recebemos a herança que pertence também a Jesus, nos tornamos co-herdeiros com eles. Então esse verbo que João fala, ele é a palavra, é a semente de Deus, da semente divina, que quando a recebemos faz de nós filhos de Deus, nos transforma em filhos de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, Pedro diz assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, olha só, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A semente, o verbo que é Jesus Cristo, ela é uma semente incorruptível e que permanece nos corações, permanece nas nossas vidas, sempre nos trazendo transformação, nos fazendo andar em novidade de vida. Então, quando nós meditarmos na palavra de Deus, quando nós pegarmos a Bíblia para lermos, quando nós formos aprender, estudar a Bíblia de Deus, nós temos que ter consciência de que aqui nós vamos encontrar a pessoa do Senhor Jesus. Aqui nós vamos estar recebendo dentro de nós mais do Senhor Jesus. Por isso que é extremamente necessário que o cristão se alimente dessa palavra. Esse é o alimento do Espírito, para que você possa ter forças para vencer o dia a dia, para que você possa ter vigor para enfrentar as lutas e combater o bom combate. É por meio dessa palavra, é por meio do que está escrito aqui. Embora muitos contestem, pelo fato de terem sido escritos por tanto tempo, por inúmeros escritores, autores diferentes, em tempos diferentes. Algum questiona a questão de canonização de livros que não foram colocados aqui como considerado revelação de Deus. Mas independente, meu irmão, independente, aqui é a palavra de Deus. Essa palavra é viva, essa palavra ela transforma, ela é uma semente viva. Olha só, preste atenção, Hebreus capítulo 4, abra sua Bíblia aí, por favor. Hebreus capítulo 4. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Eu acredito que muitos aqui já conhecem essa palavra. Hebreus capítulo 4. Olha o que o Senhor tem a nos ensinar aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que o autor dos Hebreus nos diz a respeito do Senhor Jesus, a respeito da palavra, que é o Senhor Jesus, do verbo vivo, que é o Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Todos acharam? Hebreus 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus, lembrando, a palavra de Deus, o verbo, Jesus Cristo, que a palavra de Deus é viva, não está morta, não é uma palavra morta, ela é viva, além de ser viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra
até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder desse verbo que é Jesus. Ela é viva, ela é eficaz, ela separa as coisas mais difíceis de serem separadas. Você consegue separar a alma do espírito? Você consegue discernir no mínimo o que é alma e espírito? É até difícil de explicar o que é alma e espírito. Já estudei sobre esse assunto, pesquisei. Não me atrevo a ensinar porque eu ainda não entendi completamente ao ponto de explicar. Eu entendo para mim, mas para explicar fica meia boca ainda, porque é um assunto complicado de se compreender. O que é alma, o que é espírito. Mas a palavra de Deus, Jesus Cristo, que é o verbo, que é a palavra, ela tem a capacidade de separar, de discernir, trazer separação entre alma e espírito. Ela discerne uma coisa da outra, ela separa a alma do espírito e ainda e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Discerne o pensamento, aquilo que você pensa, a palavra de Deus, o verbo vivo, Jesus Cristo, ele já discerne. E ela sabe a intenção do coração. Ela não vê simplesmente a ação, ela vê a intenção por detrás da ação. Olha o que diz a Bíblia Viva, olha a tradução da Bíblia Viva, diz esse mesmo versículo, diz assim: tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva, é mais cortante do que um punhal mais afiado, e corta rápido e profundo em nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os seus detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. Jesus, o verbo vivo, a palavra viva que João está falando no Evangelho de João, capítulo 1, esse verbo que se fez carne e habitou entre os homens, ele traz a realidade de nós, para nos transformar, para nos moldar, para nos lapidar, para nos fazer um novo ser. Esse verbo, então, quando nós abrimos a palavra, quando nós meditarmos na palavra do Senhor, esse verbo está aqui. Por isso nós temos que nos deleitar na palavra do Senhor. Por isso Deus fala para que meditarmos nela dia e noite, em todos os momentos. Em todos os momentos ter a palavra de Deus nos nossos pensamentos, na nossa boca, no nosso coração. Porque assim como diz o salmista, Salmo 119, nós não vamos pecar contra Deus. Assim vai haver vida em nós. E essa semente que é o verbo, que é Jesus Cristo, vai estar plantada nos nossos corações e vai trazer a vida de Deus nas nossas vidas. A vida de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus, do Deus vivo e eterno, é o que dá origem à vida. A palavra de Deus constitui o ponto de partida do nosso renascimento divino e nos dá a possibilidade de agir de acordo com a vontade de Deus, porque ela é dotada de todo o poder. A palavra de Deus é dotada de todo o poder. Se você pegar a Bíblia aqui, não é algo místico. Como eu falei, só o livro não tem poder. O que importa é o que nós achamos contido aqui. É o que está escrito aqui e a revelação que o Espírito Santo de Deus nos traz. Por isso é importante, às vezes a gente pega algumas Bíblias que as traduções são muito fechadas. A gente lê e não entende. Aí nós pegamos outra Bíblia, por exemplo, aqui eu tenho a Nova Versão Internacional. Você lê a mesmo versículo, já abre o seu entendimento. Você fala, é isso que está falando. Quando você lê, como eu li a tradução da Bíblia Viva, você lê aqui uma tradução diferente, você compreende mais, te leva a uma profundidade. Empresta aí, por favor, irmão. Nova tradução, linguagem de hoje. Olha só, Hebreus 12, 4:12. Nova tradução, linguagem de hoje, diz assim. Hebreus 4:12. A letra é pequena. Amém. A letra é pequena e o pastor está
Diz assim: pois a palavra de Deus é viva, poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não ficou mais claro aqui? Não trouxe mais entendimento? Então invista na palavra do Senhor, invista no verbo vivo, invista em traduções diferentes para que você possa compreender, porque, como eu falei, se você pegar este livro, rasgar, queimar, lógico, Deus conhece a intenção do coração de quem está falando isso, de quem está praticando isso, quem está fazendo isso, mas isso não muda a vida de uma pessoa. A intenção do coração pelo qual ela está fazendo, isso vai causar algum efeito na vida dela, mas esse livro, ele não vai ter o peso essencial para condenação ou salvação, mas o que contém nele, as palavras, o que está escrito nele, como papel, ele é apenas papel, como letra que está aqui é apenas tinta, mas quando você coloca o seu coração para meditar, para aprender, para conhecer, esse verbo se revela, porque esse verbo é vivo e transforma o seu interior, amém? Então, deixe esse verbo transformar o seu ser. Hoje nós vamos participar aqui de dois elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Nós vamos tocar nesse verbo vivo, que é um símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos ensina, Jesus nos deu como exemplo, falando que para que fizéssemos isso todas as vezes que nós pudéssemos, nós comêssemos do seu corpo e bebêssemos do seu sangue. E uma vez por mês, conforme o nosso costume, nós nos reunimos para isso, para nos renovarmos essa aliança. E Paulo diz lá em Coríntios, ele fala que todas as vezes que fizerem isso, nós anunciamos, toda vez que nós fazemos isso, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos colocando em prática a palavra de Deus, nós estamos exercitando o verbo vivo, estamos vivendo o verbo vivo que é Jesus Cristo. E isso traz transformação na nossa vida, porque nós entendemos e praticamos, porque nós compreendemos que é o renovo de Deus, que Jesus fala, esse é o sangue da nova aliança, a nova aliança no sangue de Jesus, e todas as vezes que nós bebemos do cálice, nós renovamos a aliança no sangue de Jesus, nós recebemos o renovo de Jesus. Jesus falando lá no Evangelho de João, capítulo 6, se não me foge da memória, ele pregando lá para uma multidão, e ele fala, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, mas aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, recebe a vida de Deus no seu interior. Então, quando nós compreendemos essa verdade, quando nós compreendemos o que está escrito, não só ler, mas entender e colocar no nosso interior, deixar essa semente gerar o fruto necessário nas nossas vidas, a mudança, a transformação, a edificação, a renovo, a transbordar de Deus na nossa vida, amém? Vamos colocar o pé em nome de Jesus? Jesus é o verbo vivo que desceu do céu para nos trazer vida, Ele é a semente que transforma o nosso ser, que muda o nosso interior. Nós vamos orar agora. Quero que você coloque diante de Deus a sua vida, o seu coração. Paulo fala para examinarmos a nós mesmos. Cada um examine a si mesmo, olhe para o seu interior e faça um autoexame. Apresente a sua vida a Deus. João, ele fala que se nós chegarmos, 1 João capítulo 2, ele fala, se nós chegarmos diante de Deus, Jesus Cristo é o nosso advogado para nos defender, para nos ajudar, para nos perdoar. O sangue dele nos limpa e é imediatamente, se nós confessarmos e deixarmos, o nosso pecado é imediatamente perdoado. Então apresente a Deus a sua vida. Você sabe do seu interior, você sabe o que tem vivido, o que tem passado. Se há algo te acusando, apresente ao Senhor neste momento,
para que possa ser purificado e assim você poder renovar a sua aliança no sangue do Cordeiro. Você que está em casa, prepare aí também o seu pão, o seu cálice. Se você não tem um cálice, pega um pouco de água também, pega aí em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos apresentar a nossa vida a Deus e nós vamos participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra. O Senhor é o verbo vivo que desceu do céu para nos trazer vida. Esse verbo é a semente que foi plantada em nossos corações para trazer transformação, para trazer edificação, para trazer renovo. E nós compreendemos, Senhor, e nós cremos verdadeiramente, sem sombra de dúvida, que a Tua palavra ela tem poder para nos transformar, que a Tua palavra ela tem poder para nos regenerar, para nos fazer um novo ser, uma nova criação, para, ó Deus, mudar a nossa história. Deus, e nessa noite nós colocamos diante do Teu altar, diante da Tua presença as nossas vidas, nós colocamos os nossos corações, ó Pai, em Tua presença, Senhor. Nós viemos diante do Senhor para suplicarmos, ó Pai, o Teu perdão, que o Senhor venha nos purificar, nos limpar de toda mancha, de todo pecado, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e nós dependemos da Tua ajuda. Nós sabemos que o Senhor verteu o Teu sangue na cruz por amor a nós, para nos limpar, para nos resgatar, para nos tornar alvo mais que a neve, mais limpo, mais purificados. E nós queremos, ó Pai, tocar no Seu corpo e no Teu sangue, para renovarmos a aliança, para sermos edificados no Senhor, para assim sermos renovados em Tua presença e sermos fortalecidos no Senhor. Pai, eu apresento a vida de cada um diante do Teu altar, eu apresento, Senhor, a cada um diante da Tua presença, e que o Teu sangue, ó Pai, venha purificá-los em nome de Jesus, ó Pai, para que assim possam, Senhor, receber o renovo do Senhor em tua vida, para que assim eles possam receber a vida do Senhor na vida deles e possam ser edificados e transformados para a glória do Senhor. Justifica-nos, Senhor, santifica-nos e ajuda-nos, ó Pai, a guardarmos a Tua palavra em nosso coração, e ajuda-nos, Senhor, a termos, Senhor, ó Deus, esse verbo em nossa boca, em nosso coração, em nossa mente, a cada dia, a cada instante, a cada momento, para que possamos estar firmes em Tua caminhada. Visita a cada um que está em casa, Senhor, mova os corações, transforma essa vida, traz mudança, ó Pai, perdoa, Senhor, purifica, santifica, ó Deus, transforma, ó Deus, limpa, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu coloco a cada um diante do Teu altar, eis as nossas vidas diante do Senhor, e graças Te damos, ó Pai, graças Te damos, ó Deus, pelo privilégio de podermos, ó Pai, renovarmos, ó Deus, a aliança no Teu sangue, pelo privilégio que temos de poder entrarmos em Tua presença e recebermos o renovo do Senhor, a vida do Senhor em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém, aleluia. Ajuda aqui, irmão Ali, por favor, tira as tampas aqui. Você que vai participar aqui do cálice e do corpo, pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode pegar aqui o seu pão, o seu cálice, pode vir aqui em nome de Jesus, pega que nós vamos apresentar a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Um celestial maná, vai cantando. Cante. Vem cear, o Mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou.